falando um pouquinho sobre juventude, com o Conselho Metropolitano de Olinda e Recife. Com certeza deve ter visitantes de outros conselhos, né? De outros conselhos metropolitanos aqui. Depois você, se você puder, coloca aí no chat da onde você é, até para o pessoal daqui do Metropolitano saber. Eu vou compartilhar a apresentação. E aí eu vou tirando e colocando que conforme o pessoal for abrindo as câmeras aqui para o pessoal não dormir, então quem conseguir abrir a câmera é bom, porque daí a gente sabe que a pessoa está participando, né? Por mais que às vezes tem algumas pessoas que participam, às vezes fazendo comida, alguma coisa, pelo menos, mas está valendo, né? O importante é a formação. Tô vendo aqui o confrade Beethoven. Tudo bom, confrade? Um abraço, viu? Saudades de você. Ó, que responsabilidade, hein, gente? Eu falar aqui e o confrade Beethoven tá aqui, hein? Isso porque nós estamos na semana da ECAFO Nacional, né? Então, já fazendo a propaganda da ECAFO Nacional essa semana, tá aí, estão soltando os vídeos, também mais uma oportunidade para nós aprendermos com a ECAFO. Então, nós vamos falar hoje sobre o tema, né, juventude, comprometimento, protagonismo e testemunho. É um tema bastante forte para a gente falar sobre juventude. E aqui eu vi que a consórcia Silvia é a coordenadora do Conselho Metropolitano, né? Coordenadora da Comissão de Jovens. Estou vendo aqui que tem é aspirante, né? Tá aí. Já gostei do início, ele falou, né, que não vê a hora de se tornar um confrade da sociedade, né, Rafael? Então seja muito bem-vindo, viu? A gente fica muito feliz principalmente com essa energia de querer se tornar confrade. Então, que Deus o abençoe cada vez mais na sua vocação e na sua disposição de se colocar a serviço. Estou vendo aqui consórcia Janaína, consórcia Maísa, tá? É, então, nós temos aqui um público mesclado. Até eu perguntei para o confrade, né, se a formação seria exclusiva para a juventude ou se nós teríamos um público mesclado, e aqui eu estou vendo que tem um público de fato mesclado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre é, a importância da juventude e o que a juventude representa para a sociedade de São Vicente de Paulo, e aí, dentro da nossa conversa, uma mensagem direta aos jovens também, né? A nós, enquanto jovens na sociedade, o nosso papel e a nossa responsabilidade, qual é a nossa resposta enquanto jovens vicentinos nos dias de hoje, tá? Então, eu sou o confrade William, eu estou na Sociedade São Vicente de Paulo, sou vicentino há 23 anos. Então, se eu falar quando eu entrei, vocês já vão fazer a conta e já vão saber a minha idade, né? Então, eu estou na sociedade há 23 anos e entrei com 7 anos de idade. Então, atualmente tenho 30 anos, sou jovem ainda, né? 30 anos não é velho, 30 anos é jovem. Eu dou catequese, o pessoal do Crisma fala assim, ah, mas 30 anos você já tá velho, né? Você pega os jovens de 15, de 16 anos, fala que a gente tá velho, como assim, né? Mas também é importante frisar que a juventude não é só medida por idade, né? A juventude está muito mais no espírito do que na do idade, que na idade. né? Quantas pessoas aí com mais idade, com mais experiência, vamos dizer assim, tem muito mais energia que muito jovem, não é verdade? Então, a juventude não está só na idade, a juventude também está na alma, nessa vontade de querer ser sempre jovem, tá? Então, estou na sociedade há 23 anos, sou aqui do Conselho Metropolitano de São José dos Campos, no estado de São Paulo, né, na cidade de Jacareí. Minha conferência é a Conferência Dom Bosco, deve ter uma foto aqui deles aqui, ó. Essa é a minha conferência, tá? Sou catequista, como disse, então atualmente estou com uma turma de primeira Eucaristia, sou catequista aí há 15 anos já, então
divido o meu tempo entre serviço, sociedade e a catequese. Então, essa é a minha turma atual. Estamos tendo catequese online por conta da pandemia. Essa é a minha turminha aqui, uma parte dessa turminha aí. E essa aqui é a minha conferência, a Conferência Dom Bosco, do qual eu faço parte atualmente. Já fui membro de uma conferência de crianças e adolescentes, já fui presidente de uma conferência de crianças e adolescentes, fui orientador, fui coordenador de CCA da região 4 do Conselho Nacional, na época com a consórcia Emília. Atualmente estou como vice-presidente internacional para a juventude, crianças e adolescentes do Conselho Geral Internacional. Então, em meias palavras, eu sou o coordenador de jovens internacional, né? Junto com os coordenadores nacionais, a gente trabalha aí a juventude em âmbito internacional. É um trabalho a mais, né? Eu costumo dizer que nada disso, nenhum cargo tem a sua importância se eu não for um bom confrade lá na minha conferência, né? Então eu preciso ser um excelente confrade, um bom confrade lá na Conferência Dom Bosco, domingo, às 17 horas, quando eu faço a visita ao assistido na semana, por conta da pandemia, nós estamos tendo que nos adaptar, né? A visita está sendo via WhatsApp, infelizmente, mas é uma condição temporária. É, preciso ser um bom vicentino no meu conselho particular, preciso ser atuante, até porque as pessoas cobram, né? As pessoas falam, é do conselho geral, não vem nas festas regulamentar, só porque é do conselho geral não participa das atividades. Preciso, quem tem, eu sempre falo, né? Quem tem cargo na sociedade precisa fazer muito bem as coisas na sua base. Precisa ser exemplo na base para evitar essas conversas, né? Ah lá, só porque está lá no Metropolitano com Sócia Silva, né? Ah, só porque é da CJ do Metropolitano, da diretoria do Metropolitano, não participa aqui das coisas do Conselho Particular. Pelo contrário, a gente precisa participar muito mais para evitar do povo falar, porque o povo fala, né? Se a gente participa, fala, se a gente não participa, fala também. Então, eu preciso ser um bom confrade na minha conferência para que eu tenha sustentação de ser voz com a juventude em outros países, né? Preciso ser este exemplo para ser exemplo para a juventude em outros países. Esse aqui é o meu comitê internacional, então, junto comigo, eu tenho mais 12 coordenadores territoriais. Então, o Conselho Geral Internacional ele é dividido por territórios. Então, nós temos 12 territórios em todo o mundo, né? Então, eu sou o coordenador e eu tenho 12 delegados territoriais que me ajudam a trabalhar com a juventude, com os jovens e com as conferências de crianças e adolescentes em todo o mundo. E aqui é uma foto com os coordenadores nacionais. Nós tivemos em 2018 um encontro que reuniu os coordenadores de todos os países. Foi lá na Espanha, em Salamanca. Então, eu organizei, junto com o confrade Renato, com toda a diretoria, esse encontro com os coordenadores nacionais em Salamanca. Pois bem, já falei demais da minha pessoa, vamos entrar no tema, né? Que nós entendemos por juventude? Gostaria, vai ser um bate-papo, tá? Então, vocês não vão ficar aqui até, acho que até meia-noite, né? Que foi falado para a gente ficar aqui, né? A gente vai ficar aqui até meia-noite, é só vocês me ouvindo. Mas o que nós entendemos por juventude? Quando alguém fala assim, o que é juventude? Se eu perguntasse para alguém, o que é juventude para você? O que você responderia? Livre, espontânea vontade aí. Senão vai ser por livre, e espontânea pressão. Aí eu vou pegar a lista de presença aqui e vou citar um nome. Eis o silêncio, né? Esse é o momento que a gente precisa, né, a gente vai se teorizar aí, né? Pedir a graça de Deus, tem um silêncio profético aqui. Se nós formos destrinchar a palavra, juven, de jovem, e tude, de atitude. Então, é um jovem que toma alguma atitude, que trabalha, né?
se for nessa questão de destrinchar a palavra, eu entendo juventude desse modo. Muito bem, nunca tinha parado para ouvir, olha, como a gente aprende nas formações, né? Não é só eu que passo algum tipo de aprendizado, mas a gente também aprende. Nunca tinha parado para pensar por esse ponto de vista, né? Jovem com atitude, e faz todo sentido. Que mais? Mais um candidato. O que é juventude? Quem aqui já foi jovem? Tem gente que é jovem atualmente. Quem aqui já foi jovem? Lembra lá do tempo de juventude? Eu já fui jovem de Muito idade. bom. Hoje me considero ainda jovem de De espírito. espírito. Muito bom. Eu ainda consigo ter atitude e, graças a Deus, consigo ainda realizar, dentro das minhas possibilidades, limitações de pessoa idosa já, ainda consigo realizar as atividades na conferência da qual sou membro e ainda contribuo no Conselho Metropolitano, no DENOR. Então, me sinto ainda jovem espiritualmente e quero assim me manter até o fim. Muito bom. E para ser do Denor, gente, precisa ter muita juventude de espírito, né? Precisa ter essa força, o testemunho de vida, vamos dizer assim, essa responsabilidade que tem, né, o Denor como departamento de normatização e orientação, e precisa ter muita vitalidade, muita força, porque problema é o que a gente mais tem, né, na sociedade aí quando a gente fala de Denor. Mas é muito importante ter essa vitalidade também do espírito, a juventude do espírito. Quando a gente pega algumas teorias, quando a gente estuda sobre a questão de juventude, a gente tem vários pensadores. Eu fiz um compilado aí de vários pensadores, por isso que eu não citei aqui, mas eu fiz um compilado de vários que vai dizer assim: a juventude não existe de forma isolada. Então vamos começar por este ponto. A juventude não existe de forma isolada, né? É preciso pensá-la em contraposição e em relação a outras faixas etárias e gerações e contextualizá-la socialmente. Hoje, alguns estudiosos já estão falando de juventudes, não somente juventude, mas sim juventudes no plural. Por quê? Nós temos vários tipos de jovens, vários tipos de juventudes. Eu tenho a juventude é, é, lá da zona rural, da zona urbana, né? Eu tenho a juventude que é católica, a juventude que não é católica, a juventude que é do esporte, que não é do esporte. Então eu tenho várias ramificações de juventude. Quando a gente fala que a juventude não existe de forma isolada, a gente precisa compreender a juventude como um grupo de pessoas, um grupo de jovens, um grupo de pessoas que se juntam socialmente. Então, esse é um ponto importante, né? Nós não podemos falar que olhar a juventude só por uma ou outra pessoa, mas sim por um grupo. Por isso, não pensar a juventude de forma isolada. É preciso pensá-la em contraposição em relação às outras faixas etárias. A gente vai ter sim essa divisão de faixa etária. Faz parte da nossa vida, né? A gente nasce, cresce, vive e vai morrer um dia, né? Ninguém aqui vai ficar para semente. A idade, por mais que a gente fale da juventude de espírito, mas a idade, a faixa etária, traz também essa experiência, né? A pessoa que viveu, quem viveu 50 anos, com certeza vai ter um pouco mais de experiência do que quem viveu 15 anos, né? Essa experiência acumulada, essa experiência de vida serve para alguma coisa. Então, a gente precisa compreender que a faixa etária sim vai existir, né? Então, até mesmo as energias vão ser diferentes. Confrade Joaquim
comentou, né? Eu tenho a juventude de espírito, e isso também é importante porque isso não deixa a nossa mente, né? Por mais que o corpo, as energias muitas vezes são diferentes, e a gente precisa respeitar isto, né? As pessoas precisam respeitar o seu corpo, o seu, né? As suas energias para não, para isso, né? Eu vou pular de bungee jump, por mais que a gente tenha algumas poucas pessoas, a gente olha assim, né, que tem um pouco mais de idade. Você pega um senhorzinho aí de 100 anos, eu tava vendo no Fantástico uma vez uma reportagem que tem uns senhores de 80, 90 anos que tem energia muito mais do que jovem, mas são algumas exceções. Mas a idade chega, a gente precisa respeitar essa idade, precisa respeitar os cabelos brancos que vão chegar, por mais que tem gente que pinta, né? Então, daí é cada um que vive o seu gosto aí, que é pintar, que pinte o cabelo, o importante é ser feliz. Mas a gente precisa também colocar essa questão de juventude em relação também às outras faixas etárias. Compreender, hoje a expectativa de vida aumentou no Brasil e no mundo, né? Então, até um tempo atrás, a expectativa de vida era de 50 anos, passou para 60. Hoje nós estamos falando que a expectativa do brasileiro está na faixa de 75, 80 anos, né? Então, se aumentou a expectativa de vida, né, vai aumentar também essa faixa etária de juventude. No Conselho Geral, por exemplo, a gente compreende o jovem de 18 a 35 anos de idade, né? Então, enfim, mas é importante essa contextualização, né, sobre a juventude. Não podemos olhar de forma isolada e precisamos, é um ponto importante, né, as gerações e contextualizá-las socialmente. A gente precisa olhar né, os estudiosos de juventude, né, eles olham o ambiente, o momento, a geração que está, porque o jovem hoje é o jovem que nasceu no ano de 2000, né? Vamos parar e pensar que quem nasceu no ano de 2000 hoje está com 21 anos de idade. É o jovem que nasceu no ano de 2000. Nós temos um público um pouco mais sênior, vamos dizer, em relação à juventude, dos anos 90, que é o meu caso, que tem 30 anos hoje, né? Está partindo aí para um relacionamento, está terminando a sua faculdade, já tem querendo ter uma estabilidade no emprego, constituindo uma família, é o jovem lá dos anos 90. Né? Nos anos 80 já passou da fase da juventude, já é a fase adulta. Mas vamos compreender, o jovem que nasceu no ano 2000, o que tinha no ano 2000? Muita gente pensou que o mundo ia acabar, né? No ano 2000. Ia virar o milênio e o mundo ia acabar. Tem gente que estava esperando o mundo acabar. Acho que tem gente aí com o microfone ligado. A gente não está sabendo. Vocês dois comeram Não sei se tem um administrador da sala que consegue colocar o pessoal. Não é justo, porque a gente está trabalhando tudo, né? Às vezes não é. Então você não atrás. Tem alguém que ligou o microfone. Eu não consigo, eu não consigo, mas quem estiver ouvindo, né, desabilitar, por favor, o microfone. Claro que não. O cara está no coma, Para mim tá dando eco, não sei se para vocês está Para dando mim eco. também. Os pedidos do colega de vocês ganhou muitos pontos comigo. Eu acho que é o Vicente, confrade Vicente. Eu Se ativei estiver o mute ouvindo, dele aqui. isso. Ótimo, Consegui ótimo. ativar o mute. Vamos lá. Eu parei, vamos ver se vocês estavam prestando atenção no que eu estava falando. Em que parte que eu parei? Estava falando da contextualização social, né? Então, o jovem de hoje, o jovem que nasceu lá no ano 2000, né? A virada do milênio, né? Já tinha internet, a tecnologia já estava muito avançada, é o jovem de hoje. Então, a gente precisa compreender e contextualizar muito bem essa juventude para a gente poder trabalhar com essa juventude. Rafael, quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos. 17 anos. Olha aí, então, Rafael, você nasceu em 2003, 2004? 2004. 2004. 2004.
né? Então, já nasceu aí quase com o celular na mão, né? Hoje a gente brinca, né, que hoje as crianças aí com 1 ano, 2 anos de idade, se pega o celular, já consegue entrar no YouTube, já consegue baixar vídeo, já consegue ver áudio, jogar videogame, né? Porque as coisas são muito rápidas, são muito rápidas. As crianças, antes de aprender a falar, elas já sabem mexer no celular, não E com é? o passar do tempo está tudo acelerado. Como você citou agora há pouco, que um bebê, digamos assim, de 1 ou 2 anos de idade, já está com o telefone celular nas mãos. Para eu conseguir alcançar o meu primeiro, foi com quase 11 anos de idade. Né? Então as coisas vão avançando e é importante a gente compreender isto, compreender essas gerações que nós temos, para que a gente também possa respeitar o tempo da juventude, né? E Exatamente. entender tudo isso nos ajuda a compreender como trabalhar com o jovem. E ao mesmo tempo, o jovem vai compreender como trabalhar com essas pessoas de mais experiência, tá? Mas vamos avançar aqui que tem bastante coisa. Eu trouxe aqui o que que a gente enxerga nessa imagem. A gente vai falar um pouquinho a contextualização que o Papa Francisco traz para a juventude. Ele vai um pouco na contramão. Claro que nós estamos falando de juventude aqui em questão de estudo, mas tem uma mensagem muito importante do Papa Francisco quando ele fala de juventude. O que que vocês veem nessa foto, nessas imagens? O Papa Francisco mais próximo do povo, né? Mais próximo da juventude. Sim, que mais? A aproximação de ambas as partes, não só o Papa, mas também nós, os jovens. Sim. Que mais que nós vemos aqui? Mais um. A pausa dramática. Esse é o momento de silêncio dramático. Atenção, Acho que que o usa o Papa celular, Teresa- né? Tem gente que tá pelo O Papa celular. tirando foto, pessoal. Ó, aqui a gente vê um encontro de gerações. Vocês concordam comigo? Que tem um encontro de gerações. Nós temos o Papa, né? O Papa é um senhor já, com 80 anos, né? Mas ele tem dentro de si uma força muito grande de juventude, uma energia muito jovem, o Papa Francisco, né? Mas é um senhor já de 80 anos, que tem toda uma experiência de vida e ele se permite estar com os jovens. Então, é um Papa que, vejam que ele está sorrindo sempre, mesmo no sacramento da confissão, vejam aqui a foto, no sacramento da confissão, ele permanece sorrindo, né? Ele dá a mão para os jovens, então aqui ele está de mãos dadas com os jovens, né? Hoje, o jovem ele está nas redes sociais, ele tem o celular, olha que ele se permite tirar selfie com os jovens, muito próprio do juventude, né? Tirar foto, posar para foto no meio da juventude. Então, ele se permite estar com os jovens. E, ao mesmo tempo, nós vemos os jovens que se permite estar com o Papa, um senhor de 80 anos, né? Atento, e aqui não é porque ele é o Papa, né? A figura do Papa, mas esse encontro de gerações, e aqui, essa primeira foto aqui é o Papa na Polônia, né, que ele está de mãos dadas com os jovens. Eu estava lá, né, na Jornada Mundial da Juventude. Eu tive a oportunidade de estar em 2 jornadas da juventude, né, na Polônia e no Panamá. E na Polônia tinha aproximadamente ali 1 milhão, 2 milhões de jovens no encontro com o Papa. São 2 milhões de jovens ouvindo um senhor de 80 anos de idade falando sobre juventude, falando sobre a igreja, sobre o serviço, que o jovem precisa sonhar, que o jovem não pode desistir.
E os jovens, e nós estávamos ali e a gente vibrava a cada mensagem do Papa. Mensagem de estímulo. Então, esse encontro de gerações é muito importante. E na sociedade São Vicente de Paulo não pode ser diferente. Esse encontro de gerações que nós temos na sociedade que possibilita estarmos juntos não pode ser diferente. Tá? Então, e aqui nós vamos ver o que o Papa fala sobre juventude, né? Aqui, o Papa escreveu esse livro, Deus é Jovem. Esse livro é fantástico. Então, quem tiver a oportunidade de ler, leia. Depois que você lê, você presenteia para um jovem. Tá? Então, se tiver a oportunidade de presentear, quer dar um presente para um jovem, dê esse livro para uma pessoa jovem. Deus é jovem. Tá? Aquele Papa fala assim, ó, para o Papa, né, a juventude não existe. E quem existe em seu lugar são os jovens. Olha a diferença quando a gente pega do estudioso, a gente tem que respeitar os estudiosos, mas aqui é o nosso, né, é o nosso líder falando para nós, né? Para ele, a juventude não existe, é muita teoria, né? Mas quem existe em seu lugar são os jovens. Isso porque o substantivo juventude distancia da realidade visual, do que é cada jovem em si, como pessoa, como ser humano, como sonhador. Aqui é o Papa se aproximando muito mais da pessoa do que da teoria. A teoria ela é importante quando a gente fala de juventude para o governo, por exemplo, para, né, para as políticas públicas. É importante entender em que situação está o jovem, onde estão os jovens para as políticas públicas, até mesmo para a sociedade de São Vicente de Paulo. É importante a gente olhar a teoria no sentido para a gente traçar planos e projetos para a juventude. Comissão Nacional de Jovens faz muito isso. Né? A Denise com os coordenadores regionais, nós enquanto Conselho Geral também. Onde que estão os jovens na sociedade? Onde tem mais presença? Onde eu preciso me desafiar mais para atrair mais jovens? Tá? Fica evidente que os jovens são muito fortes e dinâmicos. Estão sempre prontos para partir, para sair em disparada, é o Papa dizendo. E por conta dessa dinamicidade, angústia e desolação podem tornar-se realidades inevitáveis. Tá? Então, é o Papa se aproximando muito mais da pessoa do jovem. Em todo esse livro, o Papa ele fala muito desse encontro de gerações, dos jovens e das pessoas com mais experiência e de idade. Com o avanço da secularização e também da crise geral da família, o jovem cresce sem uma tradição religiosa e, assim, numa sociedade sem raiz. Viver assim é não pertencer a ninguém. É profundo isso aqui. Para salvar-se numa realidade como essa, faz-se necessário o diálogo com os idosos. Desses, os jovens recebem a memória, que são as raízes que podem alicerçar e fundamentar a história deles. Olha que profundo e que importante mensagem que o Papa Francisco traz para esse encontro de gerações. Por que eu estou trazendo todo isso aqui para depois a gente falar da juventude vicentina? Para a gente ter essa base do que é a juventude, de quem é o jovem, o que a igreja pensa a respeito do jovem, para a gente poder falar depois do jovem na sociedade. Mas o Papa ele vai falar aqui, e é uma realidade hoje. A secularização que nós estamos vivendo, e muitas vezes, em sua maioria, o jovem cresce numa família em que não se fala de Deus. Poucos são as famílias hoje que, né, têm as suas raízes na fé, tem até as raízes na fé católica, mas não as vive. Né? Ou se vive, vive por costume. Eu falo isso porque eu sou catequista e eu sei, muitas vezes os pais levam os filhos para catequese por costume, porque é tradição, mais por tradição do que por fé. Ou muitas vezes quem leva é a avó, que a avó tem ainda a sua raiz. Mas vejam que conforme vai avançando os anos, os pais daqui a um tempo vão ser os pais que nasceram lá no ano de 2000, né? Que são os pais, vão ser pais, né, desse milênio agora que vive uma secularização e um distanciamento da fé. É um ponto para a gente observar e o Papa Francisco está antenado nisso. Né?
Porque ele sabe que daqui para frente, falar de religião, né, falar sobre fé, vai ser algo muito mais difícil. E a gente precisa entender isso muito bem agora para a gente poder atrair o jovem para a igreja. Né? Então, e o Papa ele fala da causa e já dá o remédio. Como resolver esse problema? O jovem se aproximar do idoso, né? Da pessoa com mais experiência. Não estou falando aqui do idoso lá com 80 anos, com 70. Não, né? Da pessoa com mais experiência, né? 50 anos, 45 anos, 60 anos. Né? O jovem se aproximar e também essa pessoa com mais experiência se aproximar do jovem, se permitir, né, ajudar o jovem a ter essa raiz de fé, de religião, de testemunho. Então, essa troca. Então, o Papa fala muito desse encontro de geração. E esse encontro de geração vai ser possível se ter, né, aí essa revolução da ternura. O Papa fala muito dessa revolução da ternura nesse livro. O que é essa revolução da ternura para o Papa Francisco? É esse encontro de geração. Jovens, idosos, né, jovens, eu digo, né, parafraseio, com pessoas de mais experiência, né, adultos, vamos dizer assim, que vão permitir que essas raízes da tradição religiosa, né, sejam também incutidas nos jovens. Vamos avançar. Aí aqui, né, uma pergunta. Por que ser vicentino? Agora a gente vai entrar no nosso tema, né? Por quê? Aí é mais fácil, hein? Essa pergunta é fácil. Por que ser vicentino? Se alguém pergunta para você por que você é vicentino? Tem gente aqui que é vicentino já há muito mais tempo que eu. Se alguém te pergunta, cadê a consórcia Silvia? Será que ela tá aí, coordenadora de jovens? Tô sim, tô aqui. Você que é a nossa anfitriã hoje, por que você é vicentina? Eu sou vicentina, primeiro porque eu estou... eu recebi um convite, né? E aí, mais que um convite de uma pessoa, recebi um chamado de Deus. E aí eu dei meu sim para esse chamado. E aí, a partir do momento que eu dei o meu sim, né, para me permitir conhecer a sociedade e me tornar uma vicentina, eu continuei porque eu amei a causa, né, de servir, de ir ao encontro do Cristo na pessoa do pobre. Então, por esse motivo, né, que eu decidi ser uma vicentina. Primeiro, porque eu obedeci a um chamado. Segundo, porque eu me encantei com a causa da sociedade, né? E terceiro, porque a gente vai ao encontro do Cristo, né? No nosso irmão lá menos favorecido. Muito bom. Confrade Beethoven. Acho que não tá saindo o som. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Não consigo. Não tá saindo o som. E eu não tô vendo ele aqui. Alguém consegue abrir o microfone para falar por que ser vicentino? Consegui abrir o microfone. Opa, ótimo. Só que eu tô sem imagem, que eu não tô vendo ninguém, viu? Mas tudo bem. Mas tô ouvindo, viu? Mas a gente tá lhe vendo agora. Legal. Na realidade, assim, foi o despertar de uma vocação, né? Porque, assim, eu, como o confrade William, eu participei da igreja desde praticamente criança, né? Mas entrei na Sociedade São Vicente de Paulo muito velho, né? Que já entrei com 28, apesar de eu ser um jovem de 5,9, né? Um jovem de espírito, né? Mas, assim, eu sou vicentino pelo fato de ter despertado a minha vocação para o serviço, né, aos pobres.
É tanto assim que eu fui assim eliminando, não é que eliminando, eu fui saindo aos poucos dos outros movimentos. Porque assim, eu atrapalhei muitos movimentos, né? Aí hoje não, hoje eu sou vicentino. Até que eu ajudo os outros, né? Mas o pessoal pergunta na igreja, você é o quê? Primeira coisa que eu digo, vicentino. Eu Eu acho assim, também. que Por mais que é eu seja aquela catequista, autenticidade. eu sempre falo, sou vicentino. Depois eu repito que eu sou catequista, né? Mas que bom. Quando a gente, né, nos fazem essa pergunta, a gente precisa, eu tenho aqui alguns pontos para a gente refletir. Primeiro, né, ser vicentino é uma iniciativa de Deus. O chamado de Deus. É um chamado, é uma vocação. Então, nós somos vicentinos por uma iniciativa de Deus. A gente precisa compreender que ser vicentino é uma vocação, né? Somos vocacionados ao serviço dos pobres. Então, eu não sou. Né, pode ter, tem os voluntários, tem os benfeitores, tem as pessoas que ajudam, mas nós que estamos na conferência, nós que demos o nosso sim, a gente precisa compreender que isso é uma vocação. Nós estamos no mês de agosto, mês dedicado às vocações. E o que que é uma vocação? É um chamado. Deus nos chama, né? É o próprio Deus que toma a iniciativa. Claro, depende do meu sim. Depende da minha resposta, mas a iniciativa é de Deus. Deus toma a iniciativa de nos chamarmos a ser vicentinos. Então, em primeiro ponto, a iniciativa ela é de Deus. Um propósito de santidade. A Sociedade São Vicente de Paulo, né, ela nos traz esse propósito de sermos santos. Quando eu entrei na sociedade, falava-se muito sobre isso. Não sei aqui quem mais é mais experiente lá, né, do começo aí, mas quando eu entrei na sociedade, há 23 anos atrás, em 1997, falava-se muito sobre santidade. Estar na conferência para alcançar a santidade. Ser vicentino para ser santo. Hoje eu não escuto muito isto. A gente precisa resgatar isto muito mais nos confrades e nas consós. Estamos na sociedade, eu não estou na sociedade só para servir os pobres. Eu não estou na sociedade só para levar as cestas ou para ajudar o pobre. Isso é um meio. O fim é a santidade. Eu estou na sociedade São Vicente de Paulo para ser santo. Assim como Frederico Ozanam, assim como os nossos fundadores. Né? Estou na sociedade para ser santo. Isso tem um peso maior e aí traz uma responsabilidade maior para nós. Né? Quando a gente compreende essa verdade. 3. Aí sim é uma resposta particular, quando eu compreendo que ser vicentino é uma iniciativa de Deus com um propósito de santidade, eu dou a minha resposta. É uma resposta particular. Sou eu respondendo ao chamado de Deus, né, sendo vocacionado ao serviço da caridade. Aí sim aí sim tem a minha participação. Ninguém é obrigado a ser vicentino, né? Acho que alguém chegou com uma faca no pescoço, você vai ser vicentino, né? Às vezes pode ter tido uma pressãozinha, às vezes do esposo da esposa, do namorado da namorada, de um amigo, pode ter tido uma pressão, né? Mas mesmo assim, depois, com o tempo, a gente vai compreendendo que isso é uma vocação. É um caminho, né? É uma trajetória. Servir a Jesus Cristo presente nos pobres. A sociedade São Vicente de Paulo ela é cristocêntrica. É o Cristo presente nos pobres. Então, nós estamos na sociedade para servir o Cristo que está nos pobres. Mais uma vez, a pobreza, né? Ajudar o pobre não é o fim, é o meio. A gente vai alcançar a santidade por meio da caridade, por meio do serviço aos pobres. Mas o fim e o começo é a busca pela santidade.
O meio, sim, é o serviço. Como que eu vou alcançar a santidade? Né? Estando na sociedade, participando da conferência, servindo os pobres. Então a gente pode responder que ser vicentino é uma resposta particular ao chamado de Deus, cuja essência é a busca da santidade por meio do serviço comunitário aos pobres. Por que serviço comunitário? Eu não faço sozinho, eu faço numa comunidade chamada conferência. A conferência é essa comunidade, é esse serviço comunitário ao serviço dos pobres. Que para nós, a gente aprende com São Vicente, né, que Jesus está presente nos pobres, verdadeiramente. Da mesma forma como, isso também eu aprendi isso muito na ECAF, né? O padre Alexandre, que foi assessor espiritual do Conselho Nacional, ele falava muito isso. E o padre Joelson, né, falecido, também falava muito isso. Padre Misael, o pobre é o sacramento do vicentino. O pobre é o sacramento do vicentino, porque da mesma forma como Jesus está presente na Eucaristia, está presente nos pobres. E quando a gente vai na casa do assistido, ou onde o pobre está, nós estamos entrando no próprio sacrário. Isso é muito bonito, isso é muito importante, porque isso nos dá força para a gente continuar a nossa vocação enquanto vicentinos. Então, uma vez compreendido por que eu sou vicentino, a gente fala, quem é o jovem vicentino, então? Quem é o jovem vicentino? O jovem vicentino é essa pessoa, né? É esse jovem que compreendeu. Com o Frade Beethoven entrou na sociedade enquanto jovem, com 28 anos. Eu entrei criança, né? Eu fui compreendendo a minha vocação ao longo da minha caminhada. Porque enquanto criança eu não tinha ainda todo o entendimento. Mas o jovem, quando ele é inserido na sociedade jovem, ele precisa primeiro se encantar por tudo isso. Né? Ele precisa compreender muito bem o propósito da sociedade, que é a busca da santidade, que é estar a serviço dos pobres. Como atrair o jovem para a sociedade? É a pergunta que mais me fazem. Como atrair o jovem para a sociedade São Vicente de Paulo? Primeiro, precisa estar muito bem passado para ele ali o propósito. É uma vocação, você está respondendo ao chamado de Deus, você vai buscar a santidade e você vai servir os pobres. Como atrair o jovem para a sociedade? Levando para uma visita ao assistido. Levando para uma atividade para arrecadação de alimentos, para arrecadação de fundos, para arrecadação. É assim que a gente vai atrair o jovem para a sociedade. Depois a gente leva o jovem para a conferência. Porque a conferência é só a burocratização de tudo isso, né? A conferência é, claro, e a conferência precisa ser esse, como eu disse antes, a conferência tem que ser essa comunidade de serviço. Tem que ser esse grupo de amigos. Mas primeiro eu vou atrair o jovem por meio do exemplo, da prática. Ele vai, porque se ele tem de fato a vocação, ele vai falar assim: isso aqui é para mim. Servir quem precisa. Não, ninguém é obrigado, nem todo mundo vai ter o carisma que nós temos. A gente precisa compreender isso. Se eu tenho num grupo 30 jovens, dois, né, numa visita ao assistido, num trabalho prático, acendeu ali uma chama no coração, esse sim tem a vocação. Os outros vão ter outras vocações, vão ter outros chamados. Então, muitas vezes a gente se frustra, né, no caminho de trazer os jovens para a sociedade. Poxa, mas tinha tantos jovens, só ficou 2, 3, 5, ótimo. Os outros não tinham vocação. Por que será que muitas conferências tem lá, né, tem um projeto de missão, né? Faz lá a missão, os missionários vão lá, funda a conferência, passa 3 meses, a conferência acaba.
porque eles não tinham de fato a vocação. Ou a gente se precipitou, foi com muita sede ao pote, né? Se precipitou aí na missão e a conferência acabou. É a mesma coisa com o jovem. O jovem precisa compreender isto como um propósito de vida. Faz parte da minha vida ser vicentino. A partir do momento que o jovem compreende que faz parte da vida dele ser vicentino, pode vir faculdade, pode vir namorada, namorado, não vai fazê-lo afastar da sociedade. Nem a pandemia. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Por mais que a gente passou lá dias difíceis na pandemia, que a gente não podia sair de casa e tudo mais, mas o meu espírito vicentino ardia tanto no coração que a gente tinha que buscar meios para estar com os nossos assistidos. Seja lá no WhatsApp, seja visitando à distância, lá na calçada, ele lá na porta. De alguma forma a gente, né? Só da gente pensar, da gente ficar, nossa, e o assistido e a conferência, isso já nos faz perceber que eu sinto falta da sociedade. Aqui as conferências, né, no Conselho Metropolitano, as conferências ainda estão paralisadas? Não retornaram ainda? Depois vocês colocam aí no chat se estão ou não paralisadas. Em alguns, eu digo isso tomando como exemplo aqui no meu Conselho Central. Tem muitas conferências paralisadas que não retornaram. Isso porque os vicentinos já tomaram as 2 doses da vacina. Mas não voltaram para as conferências. Aí a gente tem que perguntar, será que era vocação mesmo? Ou a gente ia por costume? A gente estava acostumado a ir na conferência. Será que eu estava só acostumado aí? Eu ia, né, mecanicamente? Eu estava acostumado. Teve um padre aqui na nossa comunidade que ele falou assim: vocês vão perceber isso. As missas irão voltar presencialmente, mas os cristãos não vão voltar para a missa. E ele falou assim: sabe por que muitos cristãos, entre aspas, não vão voltar? Porque eles eles eram viciados na missa. Viciados, era um vício. Ir todo domingo na missa. Mas não ia por vontade, não era uma necessidade de amor a Deus. Ia por costume. Eram acostumados a ir na missa. E é uma verdade. A missa voltou presencialmente e ainda continua os bancos vazios. Por mais que a gente tenha que respeitar o distanciamento social, tem vários horários, tem tudo, né? Não estou falando da questão do protocolo, mas tem muita gente que não vai mais, não está indo mais na missa. Nem sequer participando pela televisão, porque só ia por costume. Era meio que programado, né? Domingo, então eu tenho que acordar às 7 horas da manhã, eu vou lá na missa. Ia programado, mas não era uma vontade que brotava do coração. A mesma coisa com muitos vicentinos, infelizmente. Né? Porque aí arruma muitas desculpas, né? Mas aí tem um churrasco de final de semana e vai, né? Com máscara e tudo, mas vai. Então, por que será que a gente não voltou ainda às conferências presencialmente? É só a Covid, de fato? Ou a Covid é uma desculpa a mais para eu retardar esse retorno? Os jovens Vicentino, aqui deve ter os jovens aqui que estão aqui participando desse encontro. O momento da pandemia, e graças a Deus a gente viu muito isso no Brasil, que muitos jovens assumiram seu papel de protagonista nessa pandemia e assumiram os conselhos, assumiram a responsabilidade, fizeram acontecer a Sociedade São Vicente de Paulo. Não deixaram, porque os pobres, na verdade, os pobres não deixaram de ser pobres. Pelo contrário, a gente teve muito mais gente precisando de ajuda. Ou não. Só que no nosso conselho particular, praticamente a gente teve que dobrar a quantidade de cestas básicas que a gente doava. Mas graças a Deus também não faltou alimento para ninguém. Mas a gente teve que, suar a camisa. Foi o momento de, né, de mostrar quem de fato, quem não podia sair,
né? Tinha que ficar em casa, respeitando o isolamento, enfim, mas quem podia, quem tinha, né, condições, principalmente os jovens, esse era o momento de mostrar ali o seu papel. Mas a gente só vai ter isto quando o jovem compreendeu de fato qual que é o seu propósito, qual que é, que isso faz parte da sua vida. Não é uma condição temporária. Isso faz parte, faz parte. Uma vez me perguntaram assim, se você não fosse vicentino, o que que você seria? Eu não soube responder. Aí eu pensei um monte de coisa, né? Mas foi difícil responder. Se você não fosse vicentino, eu demorei para responder. Faça-se essa pergunta. Se você não fosse vicentino, o que que você seria? Se for muito fácil a resposta, repensa a sua vocação. Ah, eu seria da Legião de Maria. Eu seria do grupo da acolhida. Se for muito fácil a resposta, ó, cuidado, hein? Repensa aí. Mas se é algo que está enraizado, se é meu, se está dentro, se tá, né? Tá no sangue ser vicentino, a resposta é difícil. E eu pude falar, eu tive dificuldade de responder. Não porque eu estou acostumado a ser vicentino, porque eu compreendi que isto é a minha vocação. Assim como o padre é para sempre, né? Uma vez sacerdote, sacerdote eternamente, vicentino deveria ser também, né? Compreendendo muito bem a sua vocação, que isso é um chamado de Deus. Se eu ainda não compreendi que eu tô me aprofundando muito nesse ponto do jovem, porque é isso que vai fazer toda a diferença para o jovem na sociedade de São Vicente de Paulo. Precisa compreender muito bem que isso é uma vocação. O propósito de vida dele é fazer o bem para o outro, porque isso vai levar ele para o céu. A gente não fala muito de céu. Muitas vezes a gente vive aqui na Terra sem pensar que aqui não é o fim, né? A gente acaba esquecendo que, né, que a gente tem que ir para o céu. E ser vicentino é isso. Mas vamos avançar, senão, né, tá acabando o meu tempo aqui. Ó. O consórcio até já mandou mensagem. Mas aqui, ó, lembremos das palavras de Osanã. Para a juventude que sente fome e sede de justiça social, oferecemos-lhes a caridade fraterna e as obras em verdade. Osanã que falou isto. Para a juventude que sente fome, não adianta a gente atrair o jovem, né, para a sociedade de São Vicente de Paulo, aquele jovem que é vamos dizer, o jovem que é mais carismático. A vocação dele é a renovação carismática. Ele não vai se enquadrar, ele não vai se ver presente na sociedade de São Vicente de Paulo. Isso é ruim? Não, porque a vocação dele, o chamado dele é para renovação carismática. Né? Ah, mas pode ter um jovem da renovação carismática vicentino? Claro que pode. Uma vez, né, um confrade brincou comigo, eu falei, claro que pode. O mesmo Espírito Santo que ele reza lá é o mesmo Espírito Santo que a gente reza na nossa reunião. É o mesmo Espírito Santo. A forma é um pouco diferente, mas é o mesmo Espírito Santo. Então, mas o nosso carisma é muito propício. É muito, como eu posso dizer, é muito prático. Erra quem diz que vicentino não reza. Eu costumo dizer que vicentino reza pouco, deveria rezar um pouco mais. A gente deveria rezar um pouco mais. Porque a gente fala assim, né? Erra, aí é errado. Não, a gente não é de oração, não, a gente é de ação. Eu já ouvi vicentino falar muito isso. Não, a gente não é de oração, não. A gente é de ação. A gente é o evangelho na prática. Tá errado? A gente precisa ter espiritualidade, sim. Precisa rezar bastante. Mas fazer ainda mais, né? É sim o evangelho na prática, mas a gente precisa rezar. Então aqui, nessa foto, eu peguei um compilado aí de várias ações dos jovens. Tem jovens aqui do Brasil e jovens de outros países nesse tempo de pandemia. Jovens que assumiram o seu compromisso, o seu protagonismo e testemunharam a sua vida vicentina nessa pandemia. A gente tem muitos exemplos positivos, como infelizmente também tem os exemplos não bons de jovens que se afastaram, mas é aquilo que eu disse,
pode ser que não era a vocação. Ou a gente permitiu que o jovem saísse da sociedade. Por falta de acompanhamento, por falta de proximidade. Também tem a nossa responsabilidade, principalmente quem são líderes vicentinos mais experientes ou lideranças vicentinas. Será que a gente esqueceu dos nossos jovens nesse tempo de pandemia? Porque por mais que eles fossem ali os responsáveis, estivessem na frente, né, ficou com a responsabilidade, será que a gente fez de alguma forma para também, se eles estão bem em relação à cabeça? O jovem também sofre, o jovem também tem os seus momentos de noites escuras. Pensemos que a juventude está num tempo de transição. É um tempo de transição. Ele não é criança, ele não é adulto ainda. Ele está nesse tempo de transição. Então também tem as suas dificuldades, né? Vai errar, é normal. Para os vicentinos mais experientes, aceite os erros dos jovens. Os jovens vão errar, né? Jovem não gosta de burocracia. Confrade aqui é do Denor, né? São poucos os jovens que gostam de burocracia. Já adianto. Ela é importante. Até o Zanã não gostava de burocracia. Ele tinha dificuldade. Um dos maiores medos de Ozanam era a sociedade se tornar-se burocrática. Porque a burocracia afasta os pobres. A gente tem, né? A gente tem que tomar cuidado com a burocracia. Nossa burocracia não pode nos afastar dos pobres. Imagina um monte de regra para a gente estar, né? Que é um exemplo prático na conferência, chega alguém na nossa casa, porque parece que a casa do Vicentino atrai, não é? Atrai as pessoas que precisam. Parece que as pessoas batem bem no portão certo. Na verdade, não. Na verdade, é o vizinho mesmo que indicou, né? Não, olha, vai ali que ali tem a pessoa da igreja que ela te ajuda, né? Mas olha como que a burocracia pode nos afastar dos pobres e um exemplo prático na nossa vida de conferência. Chega alguém na nossa casa precisando de ajuda. Ah, tá bom. Volta para sua casa. Semana que vem a gente vai ter a reunião da conferência. A gente vai levar lá o seu caso para discussão na conferência. Se dependendo da situação, a gente vai lá e faz uma visita e leva a compra para você. Pensa, daqui uma semana a pessoa morreu de fome. Graças a Deus hoje tem um WhatsApp, né? Olha, se eu não posso, eu preciso, né, me movimentar de alguma forma e indicar alguém para ir lá. Gente, ó, grupo, tem uma pessoa que está precisando de ajuda, eu não posso ir, alguém pode. Sempre vai ter alguém que vai ter essa possibilidade. Imagina se eu levar lá para a conferência aprovar sim ou não se vai ter. Uma vez eu, né, abrindo um parênteses aqui, uma vez eu visitei uma conferência, eles tinham um saldo, acho que 5 mil e pouco de saldo. Uma conferência com 5 mil de saldo, eu falei assim, gente do céu, essa conferência, ou ela trabalha muito, ou ela não trabalha nada. Né? Porque com 5 mil de saldo na conferência, nem o meu conselho particular tem 5 mil reais. Né? A nossa conferência, quando chega a 200 reais de saldo, a gente já fica feliz, né? Porque daí a gente pode comprar uma mistura, uma carne, um ovo para o assistido, de uma coisa diferente. Imagina 5 mil numa conferência. Eles abriram para votação se eles colocariam ou não vidro na porta da casa do assistido. Estava quebrado no vidro. A conferência abriu para votação com saldo de 5 mil reais. Para votação. Se colocaria ou não vidro na casa do assistido. Eu aceitaria se fosse votação se o saldo tivesse 50 reais e teria que comprar lá 10 pacotes de arroz e entre comprar 10 pacotes de arroz e colocar um vidro. Aí eu aceitaria uma votação. A gente vai comprar 10 pacotes de arroz ou vamos colocar o vidro? Qual que vai ser a nossa prioridade? Vamos abrir para votação. Aí eu aceitaria tranquilamente, é normal. Faz parte. Agora, com saldo de 5 mil reais, abrir uma votação para colocar vidro na porta da casa do assistido, eu não aguentei, né? Eu tive que falar. Falei assim, gente, a gente tá no caminho errado aqui. Vocês estão no caminho errado. Se o dinheiro é do pobre, não deveria nem estar abrindo para votação. Se a gente compreender que aquela casa é o próprio sacrário, imagina se fosse para Jesus, a gente deixaria lá o vento entrar na casa, no sacrário?
Então, para a gente ver, né? A burocracia nos afasta dos pobres. O jovem não gosta muito de burocracia, relatório. Às vezes, como a gente erra no convite para o jovem ser coordenador de. A consórcia, eu vou pegar a consórcia Silva de, né, pro jeito hoje. Tá acabando, tá, gente? Prometo. É, Imagina que alguém, né, o presidente, o confrade, convidou ela para ser coordenadora de metropolitana. Não, consórcio, ó. Você tem que participar de reunião, você vai participar de pelo menos 5 reuniões no mês, você tem que fazer relatório cada 3 meses. Nossa senhora, ela ia correr. Não, Deus me livre de ter que participar de 5 reuniões no mês. E quando que eu vou namorar? Quando que eu vou estudar? Quando que eu vou pra festa? Ó, às vezes o convite é errado, né? Às vezes a gente, né? Mais uma vez, pôr a burocracia na frente. Ó, Consórcia Silva, eu tô te convidando para ser coordenadora da juventude do nosso metropolitano. O meu pedido para você é anime a juventude. Seu papel vai ser animar a juventude, trazer mais jovens para a sociedade, tá? E fortalecer a espiritualidade dos jovens vicentinos. Esse vai ser o seu papel. Animar a juventude, trazer mais jovens para a juventude e fortalecer a espiritualidade dos jovens. No mais, a gente vai estar aqui para te ajudar. Vai ter sim algumas reuniões, né, que é importante você participar para você trazer a sua palavra enquanto jovem, que você faz parte da diretoria, né, você tem direito de voto, então você vai representar toda a juventude, mas o seu princípio, olha como muda o convite. Opa, ela vai ficar até animada, nossa, animar a juventude. Então vamos organizar encontro, vai um festival, um acampamento. Agora, você vai participar de reunião, você tem que fazer deixa o relatório com a secretária, para isso que tem a secretária do conselho, gente. Ó, secretária, fiz um encontro assim, a secretária já está ali acostumada, ela monta o relatório, ela apresenta. Entende? Para o jovem, tem que ser ação. Jovem ficar fazendo relatório sábado à noite, montando um relatório do que foi feito, não dá, não casa. Quando ele for decafo, quando ele for do Denor, ele vai fazer bastante relatório. Enquanto ele está ali como responsável pela juventude, o papel dele é atrair jovens, trabalhar com os jovens que estão, fortalecer a juventude, fortalecer a espiritualidade do jovem, renovar a sociedade. Como ele vai fazer isso? Com o apoio da diretoria, dos conselhos, das conferências. Esse é o papel, né? É assim que se convida alguém para ser. É porque muitos vicentinos, muitos presidentes falam assim: nossa, eu não consigo arrumar coordenador de juventude no meu conselho particular, no meu conselho central. Às vezes o convite está sendo errado, né? E se for o convite assim, ó, tem bastante gente aqui, deve ter presidente de conselho central aqui, né? Deve ter presidente de conselho particular. Se o convite para o jovem for, por exemplo, numa pizzaria, numa lanchonete, melhora mais ainda. Ó, eu vou levar você lá na pizzaria, eu tenho uma reunião para fazer com você, mas não vai ser na sede, não, vai ser na pizzaria, vai ser na lanchonete, vai ser ali no açaí, vai ser na sorveteria. Olha como muda. Ó, então, tava pensando no seu nome, você tem isso enquanto come a pizza. Gordo, gente, só pensa em comida, né? Então, mas muda a forma. Ah, não, vem aqui na sede, 8 horas da manhã. Que jovem gosta de acordar cedo? Domingo, vem aqui na sede domingo, 8 horas da manhã. Pouco, né? Não vou generalizar. Domingo, 8 horas da manhã, aqui na sede, para gente fazer uma reunião. Tudo formal, né? Para convidar a pessoa para ser. Então, o convite às vezes está errado. Ah, mas por que será que o jovem não assumiu o seu papel de protagonista na pandemia? Será que eu dei espaço para ele? Olha, eu preciso que você atue, que você arrecade os alimentos, faça lives. Olha, tem aqui a verba está aqui para você nos ajudar. Tem tanto aqui, ó. Será que faltou isso? Dar o espaço para a juventude?
Será que a juventude estava, de fato, envolvida e comprometida nisso tudo? É para a gente refletir. Tá? Isso quando a gente fala. Isso é falar de comprometimento, protagonismo e testemunho. Finalizando rapidamente, comprometimento vem da palavra compromissos, ou seja, promessa recíproca. Então, se comprometer com algo, juventude, jovens que estão aqui ouvindo nessa noite de quarta-feira, se comprometa com a causa, porque ele é muito maior que nós. É a nossa vocação, é o nosso jeito de ser igreja. Eu estou comprometido não somente com os pobres, mas comprometido com a minha santidade, com a busca da minha santidade de vida. Se comprometa com a sociedade, se comprometa com o seu papel, com a sua com seu papel, com a sua vocação de vicentino. E para os demais confrades e consórcios que estão aqui, a mesma coisa. Se a sua conferência, o seu conselho particular está meio assim, tá para lá e para cá, seja você a pessoa que vai agitar esse povo para voltar. Vão atrás desse povo aí, ó. Tem muito vicentino que já tomou as 2 doses, hein? Já tomou as 2 doses da vacina. Já dá para voltar, mesmo que seja um pouco mais espaçado aí. As conferências não podem acabar. Os pobres vão continuar aí precisando de nós. É muito cômodo se reunir dentro de casa, né? Cada um na sua casa, é muito cômodo, mas a gente precisa animar de novo. Dar um jeito de reanimar. Protagonismo, tá? O que é para mim, tá? A gente falou muito de protagonismo no Conselho Geral para os jovens, né? Lá em Salamanca, no encontro. O jovem como protagonista na sociedade é aquele que se coloca à disposição, que se coloca em estado de prontidão para servir. Não é o melhor nem o pior, é aquele que serve mais. Protagonista, o jovem como protagonista, não é o que ele é o principal na sociedade, não. O jovem como protagonista é o jovem que se coloca a serviço, à disposição. E testemunho. Aqui é o Papa Francisco falando. O que atrai é o testemunho, não as palavras, que certamente ajudam, mas o testemunho é o que atrai e faz a igreja crescer. E eu posso parafrasear aqui, é o testemunho que faz a sociedade de São de Paulo crescer. A gente tem noção de quanto, né, de credibilidade tem a sociedade de São Vicente de Paulo? As pessoas confiam em nós para depositar lá alimentos, dinheiro, porque sabe que vai ser revertido para o pobre. Isso é credibilidade. Então a gente precisa dar testemunho em todos os lugares, principalmente nas redes sociais. Hoje tá tudo tão dividido, né? Todo mundo brigando nas redes sociais, um é de direita, outro é de esquerda, outro é do centro, outro é de baixo, de cima. O padre Zezinho uma vez falou no nosso metropolitano, ele falou assim: o cristão não é de direita nem de esquerda. O cristão tem que ser do alto. Tem que ser do céu. A gente precisa parar de ficar brigando por conta de política. A gente, claro, não vamos deixar de falar de política. A gente tem que parar de brigar por conta de política e fazer mais. Porque os pobres continuam aí precisando de nós. Enquanto o povo lá fica brigando lá em cima, são os vicentinos aqui embaixo que estão ralando. E agora, se os próprios vicentinos brigam por conta de política, o que vai ser dos nossos assistidos? Né? Então, a gente precisa ser cada vez mais do alto, e o testemunho leva a isso. Se eu posso não entrar numa discussão, por que eu vou entrar? As redes sociais, né, tem estudiosos para tudo nas redes sociais. E aí, às vezes, a gente vê vicentinos brigando, vicentino e vicentinos brigando nas redes sociais, porque um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa. A sociedade de São Vicente de Paulo é a mesma coisa, ela não tem que ser de direita nem de esquerda. A sociedade de São Vicente de Paulo ela tem que estar olhando sempre para o alto e mirando o que vai ser benefício para os pobres. A gente tem que parar de ficar brigando. Testemunho. Compromisso, protagonismo e testemunho.
E isso vai fazer com que a juventude se fortaleça na sociedade de São Vicente de Paulo. Vou terminar aqui comparando a comissão de jovens com um fogão a lenha, tá? Todo mundo já sabe. Quem nunca viu falar em fogão a lenha, tá aqui, tá? Essa é a imagem de um fogão a lenha. O Rafael aí, não sei se o Rafael é o mais jovem, deve ser o mais jovem entre nós aqui. Rafael, esse é o fogão a lenha, tá? Não sei se você já ouviu falar de fogão a lenha. Tá? Esse é um fogão a lenha, tá? O fogão a lenha reúne pessoas, exige movimento e atenção contínua. O fogão a lenha. O jovem vicentino, a juventude vicentina é a mesma coisa. Reúne pessoas, exige movimento, o jovem gosta de movimento, o jovem não gosta de ficar parado. Né? Claro, os momentos de formação é importante, mas jovem que é mesmo, né? Até nas formações presenciais precisa ter bastante movimento. Os encontros com jovens precisa ter movimento. Né? E atenção contínua. Deixa o fogão a lenha sozinho lá. Vai pegar fogo na sua casa, vai incendiar, vai fumaça preta para tudo quanto é lado. Então, precisa ter atenção contínua. O jovem, da mesma forma. Então, a consórcia Silvia aqui, que é a coordenadora do Metropolitano, os outros coordenadores de jovens que estão aqui, estou vendo que o confrade Marcondes está aqui também. Né? Então, precisa ter essa atenção contínua. Os presidentes de conselhos também, atenção contínua à juventude. O que será que a minha juventude está fazendo? Será que eles precisam de alguma coisa, de algum apoio? Né? Um fogão, né? O que a gente precisa? Pegar a lenha, deixar a lenha secar, cortar a lenha no tamanho ideal, para, né, ter o fogo ali. Para a juventude é a mesma coisa. A gente precisa ir atrás da juventude. Onde que está o jovem? Temos que ir atrás dessa juventude. E a gente precisa dar tempo ao tempo dar tempo para o jovem assimilar a sua vocação, mas sem deixar esquecer. Né? Não pode ser aquela pressão, mas também não pode deixar solto. Né? Cortar a lenha no tamanho ideal. O que isso tem a ver com a juventude? Formação, capacitação, treinamento. O que é ser vicentino? O que a gente faz? Então, orientação. O fogo gera calor, gera energia, gera vida. A juventude na sociedade de São Vicente de Paulo tem que gerar calor, tem que gerar energia. O jovem tem que estar sempre disposto, disponível. Agitar o conselho, dê espaço para o jovem ser essa energia no seu conselho. Dê espaço para o jovem ser essa força viva no seu conselho. Cuidado com as cinzas, limpar as cinzas, observar a fumaça. São os cuidados que tem que ter com o fogão a lenha. A fumaça ali, ela dá o teor de quanto tá ali o fogo. Você precisa renovar a lenha, se a lenha está molhada ou não. Precisa limpar as cinzas, precisa limpar. Senão vai começar a ficar fedido ali. A comida vai ficar né? Vai feder a comida ali. Então precisa limpar as cinzas do fogão a lenha. A mesma coisa com a juventude. Observar o que a juventude está falando. Observar o que a juventude está falando. Será que está saindo muitos jovens das conferências? Será que as comissões de jovens não estão aí fazendo o seu trabalho? O que está acontecendo? Vamos parar, vamos voltar. Onde a gente errou? Onde a gente acertou? Ter esse cuidado, essa revisão. O fogão a lenha aquece, acolhe e inspira. Quem tem fogão a lenha em casa sabe disso. Né? O fogão aquece a casa. Ele acolhe porque todo mundo quer ficar perto do fogão a lenha. Né? E ele inspira. Quem as consórcias que gostam de cozinhar, os confrades que gostam de cozinhar, inspira. Né? Ou vou fazer lá hoje uma lasanha, vou fazer lá uma sopa, vou fazer lá no fogão a lenha, que tem um gosto diferente, inspira, dá vontade até de cozinhar. Só não dá vontade de lavar a louça depois, né? Por fim, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. A comissão de jovens é o fogo que deve incendiar a sociedade de São Vicente de Paulo. Ou seja, deve gerar energia e movimento. A juventude deve ser esse fogo
que deve incendiar a sociedade de São Vicente de Paulo. A juventude tem que ser essa energia que gera movimento na sociedade de São Vicente de Paulo. Jovem, aos jovens vicentinos que estão aqui, aos confrades, consórcios com mais experiência, se permita ser este fogo que incendeia a sociedade de São Vicente de Paulo. E esse fogo é o próprio Espírito Santo. Tá? Então, da minha parte, era isto. Desculpe aí se eu falei demais, mas que a gente possa falar de juventude, pensar em juventude, no jovem vicentino, como de fato esse protagonista, né, com compromisso, com testemunho de vida, e que a gente consiga atrair cada vez mais jovens para a nossa sociedade de São Vicente de Paulo. Não é um trabalho fácil, mas não é impossível. Tá? Então, a gente só precisa fazer da maneira certa, né? Dar espaço para os jovens, né? E o jovem saber utilizar muito bem esse espaço. Lembrando sempre que a nossa vocação primeira é a santidade, por meio do nosso serviço a Cristo que está presente nos pobres. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.